Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. E que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos. Olá pessoal, bem-vindos ao 26º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast sobre segurança pública. Estamos aqui hoje gravando a partir do aprazível bairro da Glória. Quem vos fala é Rafael Borges, advogado criminalista, atual presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB Rio e também diretor do Instituto Carioca de Criminologia. E o bate-papo de hoje é muito interessante. A gente vai falar sobre a realidade carcerária, sobre a situação dos presos, né? A gente quer aqui abordar aspectos gerais no que diz respeito, digamos, à situação carcerária do Brasil como um todo, mas que queremos também entrar um pouco na especificidade do Rio de Janeiro, de maneira que o episódio vai se dedicar a isso, a falar, a comentar sobre esse flagelo que são as prisões e que é o sistema carcerário no Brasil de hoje e do Rio de Janeiro numa perspectiva um pouco mais particularizada. Bom, só para lembrar vocês que nós estamos no Twitter, no perfil @segdireito, em praticamente todas as plataformas de áudio disponíveis, iOS, SoundCloud, YouTube, Spotify. Temos também um e-mail que é o seguranca2direitos@gmail.com, de maneira que não faltam canais e ferramentas para que nossos ouvintes enviem mensagens, críticas e sugestões para o nosso podcast, que adora recebê-las. E eu não vou gastar mais nem um minuto do ouvinte com a minha própria isolada voz e vou dar início imediato ao 26º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública, que hoje vem no formato de um bate-papo com o querido Marcelo Biar. Bom, voltando. Então, Marcelo, queria agradecer a você, a presença, tá? A disponibilidade de estar aqui batendo um papo comigo, né? E com os nossos ouvintes, com a nossa audiência qualificada, sobre esse flagelo que é o sistema carcerário no Brasil, e muito particularmente no Rio de Janeiro. Eu queria que você se apresentasse aí brevemente para a nossa audiência e desse um oi para a gente começar os trabalhos. Prazer estar aqui e ter a oportunidade de falar sobre o sistema penitenciário brasileiro, né, e particularmente do Rio de Janeiro, que eu acho que é dar voz a pessoas que estão sendo silenciadas, né, no seu cotidiano. Muito importante esse debate. Eu sou professor de História, né, há 30 anos de rede pública, fiz mestrado em Serviço Social e doutorado em História. E no doutorado eu discuti justamente o sistema penitenciário. Em 2007, tive a oportunidade de ser convidado, né, a dirigir uma escola pública estadual. Muita gente nem sabe que existe isso dentro dos presídios. E eu fui dirigir uma escola dentro do complexo de Bangu, dentro dos presídios. E passei 5 anos atuando como diretor de escola e professor, né, em escolas dentro de presídio. E aí eu tive esse contato e passei a estudar melhor essa questão e desenvolver toda uma pauta, né, de debate sobre isso. Acabei, junto com outras pessoas, criando o Instituto por Direitos e Igualdade, e a gente continua, né? Não dou mais aula em presídio, ainda na rede pública, mas não dou mais aula em presídio, mas continuamos o debate sobre a questão dos direitos dos presos e dos seus familiares, né? Legal. Então, Bia, você tem um livro que é um livro muito importante, que eu acho que é resultado do seu doutorado, não é isso? Perfeito. É a minha tese, no caso, né? Que é um livro muito importante chamado Arquitetura da Dominação, o Rio de Janeiro, suas prisões e seus presos, né? Publicado pela Revan. E nesse livro você conta um pouco dessa tua... É uma tese, sem dúvida, ela tem um estofo, né, acadêmico óbvio, e é para isso que você se propôs, mas ela contém dados muito relevantes da tua experiência pessoal, né, nesses espaços. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre isso, quer dizer, o que você, antes de ser diretor de escolas em presídio, você já tinha estado em contato com o sistema carcerário ou foi a primeira vez? Foi a primeira vez. Na verdade, eu estava retornando para a Secretaria de Educação, tinha que escolher uma escola, e àquela altura eu queria uma experiência que me ensinasse alguma coisa, né? E aí, pelo meu currículo, fui convidado a dirigir uma escola no presídio, percebi imediatamente que era uma experiência profissional e de vida muito relevante. E aceitei como um desafio, né? Posso dizer que a minha concepção sobre presídio, presos e sociedade, no modo geral,
já era a que eu carrego hoje, mas evidente que trabalhar lá me trouxe uma bagagem muito grande e eu pude conciliar, eu acho que a tese e o livro tem essa característica, conciliar toda a minha percepção, minha leitura de mundo, né, uma bagagem teórica que já norteava essa leitura de mundo, com a experiência ali. Então eu vivi aqueles 5 anos pensando em cada caso mais profundamente do que o olhar imediato, né, que um olhar mais senso comum poderia ter, né? E foi a experiência mais relevante na minha vida profissional, sem dúvida. Você ficava numa escola localizada dentro de uma unidade prisional, é isso? Isso. Em Bangu. Isso. As escolas são dentro. Na verdade, o que me deu um grande conhecimento rápido também do sistema foi que a escola que eu fui dirigir, ela estava localizada em 6 unidades, na verdade. Tá? Ela tinha uma sede, que era em Bangu 3, tá? Era a Escola Estadual de Ensino Supletivo, o professor Carlos Costa, e a diretora que me antecedeu, ela abriu anexos em mais 5 unidades, tá? Que é uma coisa, a meu ver, impraticável, né? É como se você, num bairro, dirigisse 6 escolas diferentes. Com o agravante que dentro do presídio você não tem uma mobilidade muito ágil. O próprio Bangu 3, pela característica dele de uma segurança extrema, eu levava às vezes 20 minutos para atravessar uma galeria, porque as portas abrem em tese automaticamente e não abrem às vezes, né? Então é impossível você dirigir 6 unidades. Mas isso me deu a possibilidade de conhecer. Então eu escolhi uma que me dava mais mobilidade para ficar mais efetivamente e fui fazendo a administração das outras. Mas o meu primeiro ato, na verdade, foi encaminhar um ofício para a Secretaria de Educação sugerindo que cada unidade tivesse a sua escola e seu diretor, para que pudesse ter uma efetividade maior. Claro. E isso me levou a conhecer regime fechado, regime semiaberto, unidades com facções diferentes, feminino. É isso que eu ia te perguntar. Como é que é a realidade desse sistema carcerário, Marcelo? As escolas de dentro do presídio, elas podem ser frequentadas por quaisquer presos, independentemente do regime onde ele esteja? Como é isso? Quaisquer. Na verdade, pela legislação, né, pela lei de execução penal, a oferta de educação é obrigatória. O Estado teria a obrigação de ofertar a todos os presos a educação. É facultativa. Tá? O preso não é obrigado. O Estado é obrigado a oferecer. O Estado é obrigado a oferecer. Embora o preso não seja obrigado a aceitar. Não seja obrigado. Claro. No sistema socioeducativo, é obrigatório a presença na escola. Tá? Mas para o adulto, não. O Rio de Janeiro tem um razoável número de escolas em unidades prisionais. Não tem para todos e não tem em todas as unidades, mas ainda é um dos estados que mais possui esse tipo de escola. E todos os presos podem frequentar. Em tese, né? Porque tem uma realidade chamada seguro, né? Que são os presos que em determinadas prisões têm uma área reservada para militares, policiais, bombeiros e presos de crime sexual, né? De cunho sexual, ou mesmo presos que tiveram problemas com outros presos no coletivo e ficam apartados. Esses são os excluídos da prisão, né? Os poucos direitos que chegam na prisão, eles já não recebem. Mas na minha gestão, 2007, 2008, eu consegui, não sei se ainda permanece assim, que eu saiba, era a única escola do Brasil, talvez, em que a gente conseguiu pactuar que todos fizessem parte da mesma escola e que os problemas que eles tinham fora dali ficariam fora da escola. Isso foi uma conquista, eu acho, das mais importantes, que é o preso perceber que ele não pode reproduzir a lógica excludente, a lógica de criminalização sobre o próprio preso. Quer dizer, eles estão ali dentro, independente dos seus artigos, independente dos seus históricos, eles estão ali dentro cumprindo uma pena. Então, o coletivo majoritário não poderia impor sobre o outro a exclusão penal. É uma contradição, mas E depois de muita conversa, a gente pactuou isso e se combinou que a escola seria uma área neutra. E assim foi uma experiência muito boa. Pia, no seu livro, você expõe, né, a existência de uma relação de dependência mútua e muito evidente entre o espaço prisional e as favelas, né, especialmente na realidade do Rio de Janeiro. Né?
Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa sua reflexão, quer dizer... Na verdade, Rafael, como você sabe, obviamente, o crime é uma convenção, né? A sociedade, o Estado, ele convenciona o que deve ser tipificado como crime, que atitude é criminosa, e isso vem sendo, o que eu quero mostrar nesse livro, é que isso vem sendo, ao longo da história, um elemento de reforço de dominação e exclusão. Quer dizer, o grupo social que legisla, que escolhe o que vai ser crime, é obviamente o grupo dominante. Então ele escolhe, consequentemente, a quem vigiar, a quem controlar. E aí eu faço um resgate lá do século XIX, com a vinda da família real e as cadeias no século XIX, ocupadas majoritariamente por escravos, que é uma contradição brilhante que o Rio de Janeiro, que o Brasil carrega, né? Quer dizer, a pena de privação de liberdade sobre um sujeito que não tem liberdade, né? Os escravos ocupavam as cadeias, e com o processo de abolição crescente no século XIX, você vai tirando a maioria dos presos, vai deixando de ser de escravos, mas continua sendo de negros libertos. Uhum. Né? E aí isso eu vou fazer essa retrospectiva e mostrando como isso vai avançando ao longo da nossa história. Né? E aí com a abolição você vai tendo, e coincide com o momento de reestruturação urbana do Rio de Janeiro, vai ter a construção da favela, né? E você tem como preso no Rio de Janeiro, quase integralmente, moradores de favela. Né? Isso, na verdade, ajuda a colocar aos olhos da sociedade um peso negativo, pejorativo sobre a favela. O que é a favela, senão a prova do fracasso da nossa sociabilidade? Quer dizer, nossas relações sociais não permitiram construir uma vida digna para todos, com acesso a direitos e serviços para todos, ainda que com algumas diferenças cabíveis. Né? Então, o nosso extrato mais baixo da sociedade, né, inclusive os trabalhadores da nossa cidade, dos estratos mais baixos, habitam a favela. Mas também é na favela que moram aqueles que o Estado resolveu determinar como criminosos. E aí o que acontece com isso? Se quase que todo preso é um morador de favela, né, o Estado acaba jogando para todo morador da favela, que majoritariamente, repito, e isso é fundamental repetir, é trabalhador, o peso da criminalidade. E com isso, Rafael, tem uma coisa que é muito importante politicamente a gente falar. A nossa classe dominante se isenta das diferenças sociais, né, se inocenta das relações perversas, criminalizando aquele que é explorado. Então parece que o favelado, como um todo, é o problema da nossa sociedade, quando, na verdade, ser favelado ou existir favela é um resultado da nossa sociedade desigual e perversa. E, Marcelo, você também fala um pouco sobre esse abismo, né, que existe, e isso é uma constatação sua a partir da sua experiência, né? Você fala um pouco desse abismo que existe entre as funções, digamos assim, declaradas da prisão, né? Que é, segundo a nossa lei de execução penal, a ressocialização, enfim, recolocar o sujeito em condições de frequentar a sociedade, e aquilo que realmente acontece lá dentro, né? Enfim, eu tenho uma perspectiva muito abolicionista, né? Então eu acho que a privação de liberdade ela é a negação da sociabilidade, né? Por excelência. Eu acho que, ainda que a lei de execução penal anuncie objetivos, entre aspas, positivos para a pena, né? Eu nunca consegui enxergar esses objetivos, mas nem de longe tem a experiência que você tem, né? E você estabeleceu no seu livro isso que você chamou de abismo, né? Quer dizer, como que está longe aquilo que seria, entre aspas, o cenário ideal, segundo a lei de execução penal, daquilo que acontece na realidade concreta da qual você esteve tão perto por tanto tempo, né? Eu queria que você comentasse um pouco. É preciso deixar claro que nós temos um Estado criminoso, né? Porque é um Estado que não respeita a lei. A lei de execução penal não é cumprida pelo Estado, né? Poderíamos começar falando da questão da educação, como eu já citei, que antes era obrigatória a oferta em ensino fundamental,
e no governo da Dilma passou a ser oferta até o ensino médio. E o Estado efetivamente não faz isso, né? Mas é preciso dizer uma coisa também, e eu acho que uma provocação muito interessante, é dizer que o sistema penitenciário brasileiro é absolutamente competente e positivo. Competente e positivo para o que ele se propõe. Ele não foi criado para melhorar nada. Ele foi criado para demarcar, como eu falei agora anteriormente, demarcar aquele sujeito já excluído como um sujeito perigoso, um sujeito indesejável para a sociedade. Nesse sentido, ele é perfeito. E aí também a gente precisa, primeiro essa coisa dos reis, né, reintegrar, ressocializar, isso é uma farsa, porque ninguém deixou de estar na sociabilidade. A prisão está na sociedade e é um instrumento dessa sociabilidade perversa e ruim que nós temos. Por isso que, para mudarmos a sociedade, nós temos que mudar paralelamente esse conceito de punição e o sistema penitenciário, né? Porque se o Estado pretende realmente melhorar o sujeito, né, levando ele a passar um tempo na cadeia, né, o Estado é mais incompetente do que a gente poderia imaginar. Porque o que acontece na cadeia é a sujeição do indivíduo, né? Os noticiários não falam, os noticiários são absolutamente punitivistas e reforçam o ódio da população contra o preso, mas não falam, por exemplo, que o preso, ao se dirigir a um funcionário público, o agente penitenciário, ele tem que botar a mão para trás e abaixar a cabeça, ele não pode olhar no olho do funcionário. O noticiário não fala, por exemplo, que o preso do Rio de Janeiro tem acesso à água 2 vezes por dia. Quando já está comprovado, eu estive presente em audiência pública da Defensoria do Rio de Janeiro, que não falta água no presídio. A água chega por caninhos que saem de uma espécie de... É difícil explicar isso, né, assim, só falando, mas enfim. Tem um degrau na galeria que sai um caninho, como se fosse uma bica. A água sai dali 2 vezes ao dia e o preso tem uns baldes que ele tem que armazenar a água. Aquela água o preso toma banho, o preso bebe, o preso joga para descer as suas necessidades fisiológicas, que por sinal são feitas em buracos no chão, chamados buraco do boi. Então, se isso... Esses buracos ficam dentro das próprias celas. Dentro das próprias celas. São o que seriam os banheiros, né? É um buraco no chão, com uma marca do lado de pé, né, para orientar o sujeito aonde sentar, e ali que ele defeca, ali que ele urina, e tem que armazenar a água para jogar ali, né? Se o sujeito passar 10 anos morando e sendo tratado dessa forma, se isso faz melhorar um ser humano, eu não entendo mais nada. A sociedade discute muito quanto se gasta com o preso. A sociedade deveria discutir como se gasta com o preso, e não quanto. Os números que são ditos são bem variados, mas eu só posso dizer 2 coisas. O preso costuma dizer: me dá metade que eu vou viver melhor e dignamente. Então acho que tem uma sobra aí que a gente tem que se preocupar para onde está indo. E mais, qualquer dinheiro público para gerar um ser humano pior é muito mal empregado. Se gastássemos 5 vezes mais gerando uma sociabilidade melhor, seria muito bem empregado. Então, Biá, esse é o meu ponto. Quer dizer, você acha possível criar sociabilidade a partir desse conceito de privação de liberdade? Quer dizer, tem como alguém sair melhor? Desse presídio, não. Desse presídio que nós temos hoje, não. É preciso que se diga que todas as facções criminosas foram criadas no presídio. Tá? Então o Estado, no mínimo, o Estado criou condições para a organização do crime. Ponto 1. Ponto 2 é o seguinte, eu costumo fazer a seguinte imagem, quando a gente vai aprender a dirigir, a gente vai a uma autoescola e dirige um carro, né? O presídio é a lógica que quer fazer com que você aprenda a conviver em sociedade, te tirando da sociedade. Então é meio difícil, né? Meio difícil. E lá dentro há uma reprodução da não sociabilidade, pelo menos convencional. Quer dizer, onde o trabalho é uma exceção, onde a escola é uma exceção, onde o convívio com a família é uma exceção.
Então, realmente, não gera sociabilidade melhor. Fora as condições indignas já citadas aqui. Agora, nós temos uma questão, Rafael, que é muito importante colocar. No meu livro, inclusive, eu fiz um último capítulo sabendo que eu estava criando problema para mim mesmo, que não está na tese, inclusive. É como deveria ser o presídio. E aí, veja bem, eu concordo contigo plenamente. Privar de liberdade o ser humano é uma estupidez que não leva nenhuma sociedade, nem o próprio ser humano a serem melhores. Mas nós não conseguiríamos conquistar de uma vez só o fim do presídio. Tá? E eu, como disse que o presídio faz parte da sociedade, então a mudança da sociedade é a mudança do presídio e vice-versa. Então, o que eu proponho nesse capítulo, né, de como deveria ser o presídio, na verdade, abolir, né, desencarcerar o presídio e o preso, não acabando com o presídio, mas começando a criar condições de maior sociabilidade ali dentro, articulado com o seu habitat natural. Por exemplo, os projetos educacionais do presídio, eles não podem ser tão exceção assim. Eles têm que estar conectados com o mundo aqui fora e conectados, inclusive, com a favela. Né? Como professor, eu te diria que todo projeto pedagógico ele tem que pensar o seu objetivo e qual é o seu público. E quando eu pergunto isso em qualquer formação, capacitação de professor que vai trabalhar com privação de liberdade, eu falei, o que caracteriza o aluno do presídio? Ele cometeu um crime. Eu falei, não. Isso é um episódio da vida dele. O que caracteriza é a história, a vivência social dele. Então, trabalhar pedagogicamente esse sujeito pela sua origem, pelo seu histórico, é importante. E aí precisa que tenha também algo que vá abolir a pena social que a favela cumpre. O experimento de trabalho no presídio, em vez da subordinação cretina que se faz hoje para algumas empresas, deve ser um experimento de trabalho emancipador que deve ter, inclusive, similaridade na favela. Inclusive, porque o cara vai sair dali, ele vai para onde? Ele vai voltar para sua casa na favela. Então, assim, o que eu proponho é que a gente corte as grades do presídio, ainda não derrubando os muros, mas para conectar o presídio à discussão da população e discutir presídio como se discute a sociedade de modo geral. No outro dia me falaram, eu não sei bem se na Itália ou na Espanha, que o sistema penitenciário está subordinado ao Ministério da Habitação. Porque, afinal de contas, é lá que as pessoas estão morando. Né? Então, é outra concepção. Nós criamos aqui as SEAPs, Secretarias, né, de Administração Penitenciária, e alguns autores gostam de dizer isso como um avanço da lógica, né, um avanço da prática penitenciária, mas isso é um absurdo. Né? Você tem secretaria de educação, de saúde, de trabalho. Quando você faz uma secretaria de administração penitenciária, você está encerrando aquela parte do poder público na lógica do encarceramento. O preso está ali por uma questão de direito. Claro, como se o encarceramento fosse um fim em si mesmo. Fosse um fim em si mesmo. O preso está ali porque ele, teoricamente, ele cometeu um crime, né? Foi condenado a perder a sua liberdade, mas não perdeu nenhum outro direito. Então, tanto a privação da liberdade quanto a oferta de outros direitos, né, quanto tirar o direito à liberdade, quanto ofertar os outros, é uma questão de direito. Né? E aí está um embate grande da nossa sociedade hoje. Né? Se você vai punir ou vai trabalhar isso de uma forma mais ampla. Os agentes penitenciários hoje lutam para se tornarem policiais penitenciários. Eu acho que eles deveriam lutar para se tornarem agentes de direitos. Eles seriam mais valorizados e mais qualificados. Sem dúvida. Você falando a coisa da habitação me lembrou uma crítica um pouco jocosa que o professor Nilo faz aos tempos do punitivismo petista, né? Que é inegável, enfim, a gente vai morrer falando isso, né? São inegáveis os avanços no campo das conquistas sociais e das garantias de direitos que o PT promoveu enquanto foi governo federal, mas também é inegável que o PT não moveu uma palha no sentido de enfraquecer, enfim, de enfraquecer o Estado penal, né? No sentido de reduzir a curva de encarceramento, pelo contrário, né? Pelo contrário, o PT, enquanto foi governo federal, foi um agente de expansão do Estado policial.
E o professor Nilo fala, o grande projeto de habitação popular do PT é a construção de cadeias, né? O que é uma crítica jocosa, porque assim, justiça seja feita, Minha Casa Minha Vida deu casa digna para muita gente, né? Mas de fato, a quantidade de novas vagas, né, que os governos petistas criaram, uma coisa impressionante, né? Inclusive os presídios federais. Inclusive os presídios federais, de segurança máxima, exatamente. E é isso, quer dizer, nunca demos conta, né, da demanda, né, que é uma coisa que também Barata dizia, né, o volume, o número de pessoas presas, ele está sempre numa relação direta com o número de vagas. Quanto mais vaga você criar no sistema prisional, mais gente você vai ter presa. O que segura um pouco os índices de aprisionamento, que já são altíssimos no Brasil hoje, já ultrapassamos 800 mil presos, mas o que segura um pouco é a circunstância de não termos vagas para todo mundo. Porque se tivéssemos vagas para todo mundo, a taxa de superlotação ela não ia reduzir, você só ia ter mais gente em cima de mais gente, em cima de mais gente, enfim, nessa realidade que você descreve tão bem. E aí, seguindo essa crítica do professor Nilo, a gente vive hoje uma situação, uma aberração. Primeiro que não há superlotação, não é um problema de superlotação. Porque se houvesse um problema de superlotação, a gente não teria o abuso da prisão provisória e preventiva, né, onde 40% dos presos brasileiros não estão condenados. Né? Então, se você pensar que há um abuso, o cara passa 2 anos preso sem condenação. O cara, às vezes, morre na cadeia e poderia ser inocente. Então, se você está preocupado mesmo com a falta de vaga, você não prende tanto. Mas não, eles estão preocupados em prender tanto, porque é para controlar esse excluído, esse explorado, e construir mais. Porque como boa política de habitação, o presídio, inclusive, incide sobre a Constituição Civil. Né? E hoje nós temos aí o governador querendo construir presídios verticais, 10 presídios verticais, cada um com 9 andares, 3.500 vagas, a um custo de 80 milhões. Isso é uma aberração. Isso é o Rio de Janeiro seguindo a lógica da Constituição Civil dos grandes eventos, e agora o grande evento é o encarceramento. Presídios verticais, claro, que isso está dentro da lógica enfim, isso está dentro de uma lógica capitalista perversa, né? Nada é mais perverso. Perversa. E pior, no mundo o presídio vertical está condenado. Os presídios são horizontais. A mobilidade, a sociabilidade, o acesso a direitos que devem existir na cadeia funcionam melhor em presídios horizontais. Houve uma audiência pública também na Defensoria sobre isso. Não houve setor nenhum da sociedade, nem técnicos, especialistas, ex-presos, instituições que concordassem com isso. Só a Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado. Eu até, na época, felicitei o governo, porque o projeto é muito ruim, muito nefasto. Mas tem um lado positivo. Se o governo tem 800 milhões para gastar com a construção dos presídios, a gente pode esquecer a construção dos presídios e realmente investir 800 milhões em condições melhores nos presídios que já existem e que tem espaço sobrando, espaços absolutamente obsoletos. Né? Então, assim, não é por falta de dinheiro, né? É por falta de vontade, falta de desejo, falta de perspectiva minimamente humanitária. Vontade política, né? Claro. Bia, voltando um pouquinho ali, uma curiosidade que eu tenho, quer dizer, por mais que a gente critique o cárcere e veja o cárcere a partir de uma perspectiva abolicionista, e eu entendo bem aquele último capítulo do seu livro, porque ele é muito mais a proposta de uma transição do que a proposta de um ponto de chegada. Né? É evidente que as prisões não serão abolidas do dia para a noite. Isso, se um dia acontecer, ela vai acontecer num processo, né? A partir de um processo. E o que você propõe ali é justamente como fazer esse processo. Né? Mas o fato é que você trabalhou na realidade do cárcere e trabalhou numa escola. Quer dizer, e por mais que o cárcere seja nefasto, por mais que o cárcere seja um espaço de anulação total, completa e absoluta de direitos e de negação da individualidade, você via a escola operando, coisas boas ali no seu público-alvo, vamos dizer assim? Rafael, a gente precisa também discutir profundamente escola, educação, né? E acabar com essa ideia que escola é uma coisa boa, educação é uma coisa boa. Tá? A educação escolar foi criada no mundo para
assim como o crime, a convenção do crime, né, para forjar cidadãos nos moldes do grupo dominante. Isso não quer dizer que a escola seja ruim. Isso quer dizer apenas que a escola é uma ferramenta. Então, assim, ter escola dentro do presídio, eu acho ótimo. Acho ótimo, acho fundamental. Tinha que ter escola em todo quanto é lugar. Agora, isso não garante nada. O que vai garantir é a prática pedagógica que se vai colocar lá dentro. Tá? Então, por exemplo, eu vi grandes professores e professores tradicionais, né, muito empenhados, inclusive, porém, numa lógica que é de anulação do sujeito. A escola tradicional anula o sujeito da camada popular, porque não reconhece o saber. Né? E eu vi essa reprodução lá dentro. Né? Quando cheguei numa escola para dirigir, eram usados livros infantis, né? Porque das séries iniciais do fundamental, né? E era o que tinha livro infantil. Eu recolhi, porque não é apropriado, né? E aí estava lá o preso, tal, brabão, como eles falam, com aquele livrinho das criancinhas. E eu recolhi, falei, não... Lembra Chapeuzinho Vermelho? Não, eu vi mural da Turma da Mônica. Isso não é... Eu tenho coisas guardadas até hoje lá. Mas, enfim, recolhi. Uma professora falou assim, mas vamos trabalhar com o quê? Eu falei, professora, se tudo mais falhar, com lápis e papel. E com eles, né? Com as pessoas. E aí um preso falou assim, pô, professor, eu entendi. Aquele livro não tinha nada a ver comigo não, né? Pô, aquele menino lá da capa não tem nada, não é parecido com ninguém aqui. Quer dizer, uma sacada genial, né? Então, assim, a existência da escola em si não garante nada. Agora, o principal papel do educador no presídio é ofertar uma outra identidade. Então, vou te passar um exemplo que demonstra muito isso, né? Eu sempre falo, quando eu vou conversar sobre presídio, dar uma palestra, uma mesa, alguma coisa assim, que quando a pessoa ela mente, ela mentiu. Ela não é necessariamente uma mentirosa. Isso tem uma diferença muito séria. E a pessoa que está no presídio, para mim, ela cometeu um crime. Ela não precisa ser uma criminosa. O Estado bota o sujeito lá dentro, inclusive muitos agentes chamam o cara de bandido, vagabundo, né, o tempo todo. Que, na verdade, é reforçar uma identidade criminosa. Né? O que nós precisamos fazer enquanto educadores é ofertar outras identidades para que o sujeito escolha. Não é fazer o discurso, menino, moço, não faça isso, seja bonzinho, não cometa crimes, não roube ninguém, isso aí, porque essa decisão vai ser de cada um. Mas se você abre a possibilidade do cara escolher que identidade ele quer ter, porque todo mundo tem várias e múltiplas identidades. Né? Todo mundo é... Né, pai de família ou não, já trabalhou alguma coisa, tem seu time de futebol, joga futebol, tem amigos, comete um crime ou não, enfim. Essas são as identidades. E o sujeito ele tem que ter um leque. Então, uma vez estava chegando uma entrega de merenda para a escola, e aí o agente penitenciário falou, professor, esse lanchinho é para os vagabundos? Eu falei, não é para os alunos. Por quê? Porque da porta da escola para dentro, são alunos, como qualquer outro. Porque na escola do mundo livre, vamos dizer assim, também tem pessoas que cumpriram pena, que cometeram crimes, que cometem crimes, inclusive, às vezes, dando aula, professores, né, diretores de escola, por que não? Né? Então é preciso que a gente vá, antes de abolir o sistema como um todo, a gente vá abolindo por dentro as relações, né? Fazer esse sujeito que está no presídio perceber que ele é sujeito de direito como qualquer outro, isso em si já é revolucionário. A partir daquele espaço, por mais que ele esteja dentro do cárcere, né, também pode ser um espaço de libertação. Sim. Porque, veja bem, ele é tratado... A nossa sociedade tem uma lógica de afirmação de diferença de classe pela negação de direito, que é uma herança da escravidão, né? Isso se reproduz na favela, isso se reproduz bom, com todos nós, né? Todos nós estamos à margem dos direitos em algum nível, mas é indiscutível que a camada popular muito mais e o preso mais ainda. O que se faz no presídio é afirmar o tempo todo que o sujeito não tem direito, mesmo existindo a lei de execução penal que determina que direitos ele tem e que direitos ele perdeu. Então, eu acho que tanto no presídio como na sociedade do modo geral, se o cara se percebe sujeito de direito, a coisa começa a mudar. Né? O exemplo do emprego, né? O cara não tem emprego.
Cara, se o cara se perceber como desempregado, já é um primeiro passo. Por quê? Ele se percebe como eu deveria ter um emprego e não estou tendo. E não a acomodação de quem há 519 anos vivem à margem dessa lógica e naturalizou viver à margem. A sociedade naturalizou isso. Né? Se você começa a quebrar isso para dentro e para fora do presídio, as relações vão ter que mudar. Agora, Bea, essa coisa das escolas, isso é uma realidade, assim? Elas estão generalizadas em todas as unidades prisionais ou não? Você disse que a escola que você dirigia tinha uma sede e que tinham unidades espalhadas ali no mesmo complexo, né? Mas assim, é uma realidade do sistema carcerário fluminense ter escolas? Ou você vivia uma exceção ali, dourada? Não. É uma realidade, em sua maioria, tá? Eu não tenho certeza, mas arriscaria dizer que o Rio de Janeiro é um dos estados que mais oferece a educação escolar. Volto a dizer que isso não é uma garantia de termos uma formação emancipadora, nada disso. Mas é o que mais oferece, um dos que mais oferece. Tá? Hoje nós vivemos uma realidade muito complicada no Rio de Janeiro. Existe já a DIESP, que é uma diretoria da Secretaria de Educação, que cuida da educação de privados, de liberdade, tá? E eles adotaram um sistema... Quem cuida das escolas do presídio é a Secretaria de Educação. Secretaria de Educação. Não é a Secretaria de Administração não. Penitenciária. São escolas estaduais, que recebem a mesma verba das outras escolas, né? Enfim. Esse ponto é muito positivo, não diferenciar, embora haja uma diretoria para isso, claro. Porque tem peculiaridades de relacionamento, né? E inclusive avançou ao ter isso. Mas veja bem, hoje eles adotam um sistema de módulos semipresencial. O que é isso? É tipo o Enseja aqui fora, né? Quer dizer, o cara faz o seu estudo por módulos. Ele começa com 2 disciplinas, ele não tem ensino fundamental 2, que é a antiga 5ª ou 8ª, né? O 6º ao 9º ano. Então ele se inscreve em 2 disciplinas, ele tem 8 módulos. Ele recebe aquilo, vai para a cela, estuda, tem um dia de tirar dúvida, vai lá, tira dúvida, faz a prova. Passou em 8 módulos de história, está aprovado em história no fundamental. E vai fazendo assim até concluir. Ensino à distância é para quem tem problema de presencialidade. O presídio é o local onde se menos tem problema de presencialidade. E onde mais se precisa reforçar as relações de grupo e de sociabilidade. Então, a Secretaria de Educação faz isso. Para mim é um grande... Tem professores que discordam de mim, mas não há problema nenhum. Mas para mim é um grande retrocesso, um grande crime que está se fazendo dentro do presídio. Tá? Mas aumenta o índice de escolarização. Aumenta o número de alunos. E aí, formalmente, né? Formalmente. E aí as autoridades, nas estatísticas, sorriem. Claro. Agora, Bea, me fala um pouco assim dessa tua experiência com as facções, né? Quer dizer, hoje o Rio de Janeiro tem uma realidade faccionalizada, que se não é real, ela é pelo menos fabricada, porque quando o sujeito entra no sistema, aí ele é perguntado a que facção ele pertence, e isso direciona o encarceramento dele, né? E se ele não for de facção nenhuma, ele vai ser atribuído uma facção em razão do local onde ele mora, ou do local onde o crime foi praticado. Então, é quase que uma profecia que se autorrealiza, né? Se não tem, vai ter, enfim, e essa realidade ela está dada. Conta um pouco pra gente como é de fato essa realidade. Pois é. É uma coisa muito louca, né? Porque, como eu falei, as facções foram criadas no presídio. Inclusive, o Comando Vermelho foi batizado pelo Estado. Não se chamava Comando Vermelho, o Estado tanto chamou de Comando Vermelho que eles aceitaram a alcunha. E o Estado cria a facção passa a existir, há uma guerra, uma disputa territorial no Rio de Janeiro, e aí você passa a dividir os presos em unidades prisionais por facção, para que não haja guerra lá dentro. E aí o sujeito é preso por um crime episódico, não tem facção e acaba indo para um presídio X ou Y, de acordo com o local de moradia, se aquele local é dominado por facção A, B ou C. E ao estar lá dentro, ele está subordinado a uma lógica, a um estatuto, vamos dizer assim, da determinada facção. E ao sair, quando ele fala, eu cumpri pena, cumpriu aonde? Presídio tal. E você então é de tal facção.
Pronto, o Estado não só criou as facções, como introduziu o sujeito nas facções. Particularmente, eu costumo dizer que facção é problema deles, né? Eu sempre falava isso para eles, que professor não tem facção, né? O professor trabalha e quem trabalha com direitos humanos também, a gente trabalha com direitos. Eu fui muito bem tratado, eu posso garantir que as escolas nos presídios são locais seguros para se trabalhar, tá? Eu tenho 30 anos de magistério e os 5 anos que eu trabalhei lá dentro, eu só tenho boas lembranças, inclusive de muito respeito para com o professor e as professoras. Tá? E aí, embora eles discordem, né, de todas as facções, né, eles, claro, qualquer rivalidade gera isso, eles falam, não, nós somos melhores, nós respeitamos mais, somos mais organizados. E, na verdade, assim, eu acho que eles deveriam buscar mais identidade, né, não de facção, não identidade criminosa, mas identidade de cidadão, e perceberem que todos eles têm a mesma origem social, são excluídos pelo mesmo processo e vivem as mesmas agruras e mesmo de respeito por parte do Estado no presídio. Então, eu posso afirmar que eu fui muito bem tratado em todos os presídios que eu passei trabalhando. Mas a minha pergunta é, a facção, ela tem realmente ingerência? Porque existe uma glamorização da facção, né? E que isso atende muito a um projeto de segurança pública neutralizador, né? Quer dizer, quanto mais poderosas as facções pareçam, mais está justificado a presença do policial na favela com fuzil, mais está justificado medidas de violência e de supressão de direitos nos presídios. A facção é esse inimigo conveniente, né? Porque é isso, chega lá o sujeito com um episódio de furto, às vezes de roubo, às vezes de furto qualificado, às vezes de roubo simples, e o sujeito é faccionalizado e ali ele já ganha um estigma. E todo o processo violento que vai ser praticado contra ele está ali um pouco justificado por conta disso. E as facções têm esse poder todo que se lhes atribui? Não. As facções não têm esse poder todo, em hipótese alguma. Tá? Nessa lógica de faccionalizar o presídio, faccionalizar a sociedade, nessa relação do presídio da favela que nós falamos, tem esse detalhe também, né? Porque cria-se a facção e daqui a pouco diz-se que o bairro é da facção e todo mundo é da facção. Né? E você prende o sujeito daquele bairro ou favela, bota na facção, devolve para lá e você leva a facção para toda a comunidade, aos olhos do Estado. E justifica, como você falou muito bem, toda a opressão. Curiosamente, que você exclui o sujeito que vai morar na favela, criminaliza, prende, faccionaliza, devolve. É uma retroalimentação incrível. Agora, se a facção tivesse esse poder todo, gente, eles não passariam o desrespeito que passam nos presídios. Visitei recentemente o Bangu 4 no final de julho, nos cubículos, que são vamos dizer assim, as celas dentro da grande cela, né? Os quartos, são 6 camas e dormem 20. Então tem 16 dormindo no chão, num espaço que não cabem 16, em cima de poça d'água. Tem aquele filme Notícias de uma Guerra Particular, né? Tem um momento em que acho que ele era chefe da Polícia Civil, Hélio Luz, ele está, se não me engano, ele comenta que estava uma vez no estacionamento do Fashion Mall em São Conrado e olhou o Fashion Mall, um shopping caro da elite, e olhou a Rocinha. E ele fala uma coisa muito interessante, ele fala, o Rio de Janeiro não é violento. Em que outro lugar do mundo você tem o excluído, aglutinado, fortemente armado, sem se rebelar? Então essa criação do perigo da facção, do tráfico organizado, serve ao grande capital. Isso não tem a menor dúvida. É um elemento que serve politicamente ao grande capital. Que justifica a barbárie. Justifica a barbárie, justifica o aumento da exploração, inclusive a concentração de capital. A concentração do capital que o narcotráfico gera não é feita na favela. O traficante, o varejista, porque o grande traficante anunciado pelo Estado é um varejista. O chefe do tráfico num morro é o chefe de um varejo de tráfico. Ele não concentra fortemente o capital gerado pelo narcotráfico. Não fica ali na favela. Claro. É uma atividade econômica muito capilarizada, né? Impressionantemente capilarizada. Né? E quanto mais ilegal
mais ela rende e menos controlável esse lucro. A gente não pode aferir quanto se arrecada com o tráfico, inclusive com os subprodutos do tráfico, que são inclusive as propinas. Sim. A rede de legalidade, né? A rede, que o proibicionismo proporciona. O proibicionismo gera violência, gera morte, gera insegurança para todos. Fala-se muito em segurança pública no Rio de Janeiro e não se percebe que as pessoas que vivem mais expostas à falta de segurança são os moradores da favela, pela operação do Estado. Sem dúvida. Agora, Biá, eu queria entrar num outro assunto que na verdade é o mesmo assunto, mas que, que não diz tanto com a realidade concreta dos presídios, mas sim com, digamos assim, a coisa da política, né? O cenário político, né? Você conhece tão bem quanto eu o deputado federal Glauber Braga, que coloca o seu mandato a serviço desse debate sobre a segurança dos direitos, a serviço desse debate sobre a desumanização do cárcere, sobre os efeitos da expansão do Estado policial, né? Inclusive ele já esteve aqui nessa bancada conversando com a gente sobre isso tudo. E, enfim, o Glauber tem muitas ações voltadas, né, para essa reflexão. Não muito recentemente, mas acho que ano passado, ano retrasado, o Glauber apresentou um projeto de lei que foi alvo de muita polêmica, né? E polêmica desnecessária, que foi o projeto que pretendia estabelecer que ao preso trabalhador fosse garantido pelo menos o salário mínimo, né? E ele foi alvo foi alvo até de fake news, porque o pessoal começou a dizer que ele queria que o preso recebesse uma espécie de uma bolsa, né? Todo preso devia ter um salário mínimo. Não. Na verdade, era bom que o projeto fosse esse, mas nem era esse. Era bom que o projeto criasse uma certa, vamos dizer, uma renda mínima, renda básica mínima da cidadania para o preso, né? Mas não era o caso. O projeto só queria garantir que o preso trabalhador, né, que efetivamente prestasse algum tipo de serviço no cárcere, tivesse garantido para si um salário mínimo, né? E, assim, ele recebeu muitas críticas até de pessoas que se dizem aí, de alguma forma, de um extrato político de esquerda, né? Como é que você viu essas críticas? De forma muito triste, né? Eu participei da construção desse projeto com o Glauber. Na verdade, levei essa ideia. O que ocorre hoje, as pessoas têm que saber, é que na Lei de Execução Penal, que é uma lei de 84, está previsto que o preso que trabalha não está subordinado aos direitos trabalhistas e pode ganhar 3/4 do salário mínimo. O projeto que o Glauber apresentou, que é uma vergonha para a nossa sociedade ter que apresentar um projeto desse, porque é óbvio e constitucional, inclusive, é que qualquer sujeito que trabalha está sujeito à legislação trabalhista, né, e ao salário mínimo e tudo mais. Está previsto na Constituição, né? Então, assim, na verdade, não atualizaram a Lei de Execução Penal. No entanto, você falou que o Glauber foi vítima de fake news. É preciso que diga que um dos casos dessa fake news foi promovido pelo Lauro Jardim, do jornal o Globo, que colocou na sua coluna a manchete: deputado do PSOL quer dar salário mínimo a preso. Isso é uma incompetência de redação ou um mau caratismo muito grande. Ou acumula as duas coisas. Mas esse tipo de crítica, esse tipo de criminalização de quem defende direitos é que tenta dar sustentação a toda essa nossa lógica social de negação de direitos. Tá? Eu vejo, assim, quanto mais isso acontece, mais prova que a gente está no caminho certo, que a gente tem que continuar combatendo essa ausência de direitos, inclusive na espinhosa pauta penal, né? Agora, é mais triste quando a gente vê pessoas do campo da esquerda, né, se deixando seduzir pelo discurso punitivista, que é uma lógica absolutamente excludente, né, e de punição de classe. Agora também, assim, um outro lado meu tem uma certa complacência com isso, porque acredito que nós temos um processo de aprendizagem mesmo, né, assim, cotidianamente, né? E não é porque o sujeito se diz de esquerda, nem o sujeito, nem um partido, que ele necessariamente está formado em seus valores. Então eu acho que a gente, quando pensa em transformar a sociedade, a gente não pode se iludir achando que nós já somos perfeitos e faremos, portanto, uma sociedade perfeita, ou que temos um partido perfeito que fará
é a sociedade perfeita. O punitivismo, infelizmente, né, dorme em quartos da esquerda também. E sobre isso eu queria aproveitar a ocasião para também recolher sua opinião sobre um acontecimento recente, que, mais uma vez, também não diz respeito tanto aí à realidade do cárcere, mas tem a ver com prisão, tem a ver com encarceramento, sim, e tem a ver um pouco com esquerda, que é, essa semana, a Assembleia Legislativa aqui do Estado do Rio de Janeiro, devidamente autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, porque havia uma discussão se a competência para definir essas prisões era da Casa Parlamentar ou do Poder Judiciário, e o Supremo Tribunal Federal decidiu em favor da competência da Casa Parlamentar, né? Então a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro se debruçou sobre a prisão daqueles deputados, salvo engano 5 ou 4 deputados, que estavam presos já há mais de um ano, né, em razão de decisão judicial. E a Assembleia se debruçou sobre essa questão, se essa prisão deveria ser mantida ou se essas prisões deveriam ser revogadas, né? E essa decisão aqui na Alerj, ela aconteceu um dia antes da mesma Alerj receber, a convite do Partido Socialismo e Liberdade, a Angela Davis, que é a maior ativista do mundo, sem dúvida nenhuma, viva, em matéria de abolicionismo penal. Mas o fato é que os 5 parlamentares os 5, se não me engano, são 5, né? Parlamentares na Alerj do Partido Socialismo e Liberdade, esse mesmo partido que, frise-se, convidou Angela Davis a ser homenageada em função da sua luta pelo abolicionismo, esse mesmo partido votou unanimemente pela manutenção da prisão desses deputados. Como é que a gente convive com esse tipo de contradição? Pois é, né? A meu ver, foi um erro grosseiro, né? Quando o Supremo diz que a Casa Legislativa deve decidir por autorizar ou não a prisão, na verdade o Supremo está dando um passo importante de garantia da democracia. Porque o que nós vivemos hoje é o judiciário acabando com os outros poderes, né, desrespeitando e ferindo, portanto, o Estado de Direito, o Estado Democrático de Direito. Então a Casa Legislativa teve a possibilidade de dar o parecer. E aí votaram pela manutenção da prisão pessoas, deputados, grandes deputados inclusive, com belíssimas atuações, porém, né, votando a favor de uma prisão preventiva completamente sem propósito. Porque são pessoas que têm endereço fixo, que não geram risco para o convívio social, quer dizer, não tem justificativa legal para aquelas prisões. O Brasil hoje, eu falei ainda há pouco aqui, abusa da prisão preventiva e provisória. Abusa. E quando você entra nessa contradição, né, você chama Angela Davis, como você falou, para o dia seguinte, você contesta o encarceramento em massa, você contesta o encarceramento de jovens negros, como o pessoal sempre fala, que eu queria até falar sobre isso depois também, aceitando uma grande polêmica que eu vou propor aqui, mas está entrando em contradição, porque eu não tenho dúvida, pessoalmente, de que esses deputados são culpados, são notórios corruptos. Agora, a justiça não pode ser feita por convicções. Nós não podemos falar que esses caras têm que ficar presos e que há um abuso de prisão preventiva com o jovem negro favelado. Nós não podemos falar Lula livre e querer prender esses caras. Então, na verdade, a gente tem que aprender a trabalhar sobre princípios. Princípios ideológicos, morais, legais, para que a gente tenha uma sociedade realmente democrática. Errou grosseiramente a esquerda, não só o PSOL, que votou pela manutenção dessa prisão. Errou e mostrou que não tem coragem, em alguns casos, de encarar os grandes debates, porque em alguns casos foi justificado que atendeu-se o clamor popular. O clamor popular, em outras palavras, é o senso comum. E quem quer transformar a sociedade não pode fazer política de senso comum. Então erramos, sim, erramos falando amplamente enquanto esquerda, né? Erramos porque reforçamos o punitivismo, erramos porque reforçamos a violação de direitos, né? E erramos porque reforçamos
uma coisa que é a base da desigualdade social do Brasil. Quem quer mudar a realidade social do Brasil não pode apoiar em momento algum punitivismo, não pode manter presos esses deputados e não pode bater palmo para a Lava Jato. O que me chamou a atenção nessa decisão, além dessa coincidência histórica e jocosa, né, que é a presença da maior abolicionista do mundo naquela casa parlamentar, a convite do partido que votou pela prisão, pela manutenção da prisão, né? Quer dizer, isso é muito esquisito. Mas duas coisas me chamam a atenção. A primeira, que você já anunciou, ela é de natureza jurídica. O fato de parlamentares terem que decidir acerca da manutenção de uma prisão preventiva não retira dos parlamentares o dever de tomar essa decisão com base na lei. Então é preciso olhar se estão presentes os requisitos do Código de Processo Penal antes de dizer se aquela prisão deve ser mantida ou não deve ser mantida. E a lei brasileira é muito clara. Considerações sobre culpa e sobre a responsabilidade criminal do preso, elas não interessam, elas não são o elemento principal na hora de decidir se uma prisão preventiva vai ser mantida ou não. É o que você falou. Você pode ter convicção de que aquele sujeito é culpado. Essa convicção ela não serve para nada no momento de manter ou não manter uma prisão preventiva. Porque a manutenção da prisão preventiva ela depende de elementos concretos que indiquem que a liberdade daquele sujeito colocará o processo numa situação de risco. Né? A obtenção da prova, o processo, o cumprimento das medidas do processo, e não havia nenhum indicativo disso. Então a minha primeira perplexidade ela é de natureza jurídica. Eu custo a crer que aqueles deputados não tivessem acesso a boa orientação, ainda que eventualmente eles não tenham formação jurídica, mas certamente têm acesso a boa orientação para dizer que juridicamente aquela prisão não se sustentava. Agora, a minha perplexidade maior é política, porque é o que você falou. Como pedir Lula livre, como denunciar o encarceramento em massa, como criticar a prisão de Rafael Braga, como fazer essa série, votando pela manutenção da prisão. Quer dizer, essa coisa não tem nada mais demodê do que o direito penal de duas velocidades. Não tem nada mais arcaico do ponto de vista da teoria do que você defender um direito penal de um jeito para a classe rica e o direito penal de outro jeito para a classe pobre. Como se a prisão desses deputados não estivesse legitimando o encarceramento em massa que hoje acomete milhares de negros, de pobres e de favelados. Né? Então, assim, é de uma ingenuidade teórica, para não dizer coisa pior, que me espanta. Né? Como assim? Quer dizer, achar que isso é uma decisão isolada, que não está dentro de um contexto maior. Quer dizer, é preguiça de ir lá votar e depois explicar para o eleitorado por que votou? Porque é isso, é ser parlamentar, é parlar, é ter a pedagogia, né, como missão. Né? Eu vou lá, vou votar. O povo, o clamor popular, beleza, depois eu vou para a rua e vou explicar para o meu eleitorado, vou ficar ali à disposição, explicando a razão do meu voto. Rafael, você tocou em vários pontos fundamentais. Primeiro, eu gosto muito dessa questão que você falou da pedagogia. Fazer política tem que ter um caráter pedagógico. Isso é, porque você tem que estar formando também o cidadão que está te seguindo na discussão. Senão você não vai conseguir. Se você seguir a lógica do clamor popular, você vai virar um refém da sociedade que já existe. Você é um funcionário da manutenção da ordem. Foi isso que esses deputados fizeram. Embora tenham uma atuação muito boa, esses 5 que você citou do PSOL, e não queiram manter. Agora, ingenuidade teórica que você falou. Eu vou usar esse termo porque os outros que me ocorrem realmente não são muito bons. Agora, é tão ingênuo que não percebe que, como eles falam, a justiça tem lado, é da classe dominante, tudo mais, blá, blá, blá. E eles reforçam uma lógica que depois vai aprisionar todos nós. Se esses deputados do PMDB foram presos indevidamente, imagina o que não fazem ou farão com a gente. Então eu brinquei dizendo que realmente os nossos deputados, né, dessa bancada de 5, né, levaram tijolos para a construção do presídio que um dia vai nos abrigar. Nosso papel é desconstruir esses presídios e não construir os presídios que vai nos prender. Realmente foi lamentável. Agora, isso é um fator importante. A política institucional, que não, o sujeito que participa da política institucional e abre mão do caráter pedagógico de fazer política, ele vai ser um cotista da lógica dominante. Porque a direita, o conservadorismo, ele precisa de uma minoria de esquerda
para fingir uma democracia, tá? Mas uma minoria que fale. E aí essas pessoas hoje em dia, por exemplo, evitam a pauta penitenciária porque pega mal, porque a classe média diz que é amigo de bandido, né? Critica projetos como o do Glauber, né? Criticam projetos como o Glauber, não apresentam, não têm a coragem de apresentar, silenciam quando acabam com o auxílio reclusão, não levantam plaquinha. Então, assim, é lamentável. Não vão para a porta do presídio, não entram na favela. Então a gente precisa rever isso aí e fazer um efeito aí, um clamor popular de esquerda para que o pessoal acorde para o que está fazendo. Verdade. Marcelo, a gente está aqui, infelizmente, chegando ao final do nosso episódio. Queria dizer que foi motivo de grande satisfação ter você aqui com esse olhar tão enraizado, né, sobre a realidade carcerária brasileira, sobretudo fluminense. Faltou muita coisa para falar, porque o tempo é curto e a pauta é vastíssima, mas eu tenho certeza que não faltarão oportunidades para novos encontros. Eu queria te passar a palavra em considerações finais aí, para você dar um tchau aí para nossa audiência e falar mais o que você quiser. Tinha uma coisa que você queria falar. Sim. E eu queria muito que você não fosse embora sem falar. E eu queria também pedir a você que ao final da sua fala, você... como eu tradicionalmente faço com os nossos convidados aqui, deixa a indicação de um livro para nós. Que a grande indicação do episódio é o seu livro, mas não é o seu livro que eu quero que você indique. Eu quero que a partir da tua experiência de leitura e de pessoa formada, né, com esses valores e com esses referenciais, você deixa aqui uma referência de um livro para gente. Eu costumo falar para os nossos convidados que a condição é que esse livro não seja um livro jurídico, só que eu acho que para você isso não vai ser importante, porque você é um historiador e como tal é alguém que tem a cabeça muito mais aberta do que o pessoal do direito. Então essa é uma advertência desnecessária. Mas é isso, Marcelo. Obrigado e a palavra é sua. Bom, obrigado a você, Rafael. Oportunidade muito importante. Eu acho que tudo que se abre para a gente discutir esse universo tão isolado, tão silenciado, é muito importante. Eu vou levantar aqui só duas polêmicas e deixar a discussão em aberta. Nisso que a gente precisa, enquanto esquerda, qualificar a nossa discussão. Primeiro, falar para alguns companheiros e companheiras parar de levantar pautas contra o encarceramento feminino ou o encarceramento do jovem negro, tá? O jovem negro feminino aí entra, se não me falha a análise sintática, que sempre falhou a vida toda, como objeto direto. A lógica nossa deve ser de combater o encarceramento, que tem atingido de forma crescente as mulheres e atinge, em sua maioria, os jovens negros periféricos. Mas é importante, sobre jovens negros periféricos, a gente entender que, se é verdade que quase 70% dos presos fluminenses são afrodescendentes, e verdade também que quase 70% tem baixa escolaridade, não possui sequer o ensino fundamental completo, é verdade que a totalidade dos presos é da periferia. O que ocorre é que, por motivos históricos muito óbvios, que eu não vou nem citar, o negro é a maioria em todos os índices negativos da sociedade. Então, infelizmente, pela nossa história, o negro ocupa um índice maior na baixa escolaridade, na favela, no baixo salário e tudo mais. Consequentemente, no presídio. Mas essa discussão, veja bem, não tira o peso do racismo institucional brasileiro, mas traz nosso olhar para a questão da periferia. Logo, traz nosso olhar para a questão de classe. O negro, historicamente, ocupa com maior presença as classes mais baixas, a classe dominada, né, explorada e tudo mais. Mas é preciso entender que o encarceramento como política é errada, é da classe dominante, é de classe e, portanto, atinge a periferia. Essa é a boa provocação que eu gostaria de deixar aqui para os companheiros e companheiras que gostam desse debate. E agradecer aí. E indicar um livro. Rapaz, quando você começou a falar isso, me deu um nervoso, comecei a pensar
né? Mas como eu falei para um amigo meu outro dia, né? Eu tô com 53 anos, não dá para falar o melhor filme da minha vida e tal. Se quiser filme também fica. Não, a gente vai falar sempre do último, né? Então, né? Então, assim, saiu recentemente agora Estado Policial, Como Sobreviver a Ele, se não me engano, do Cid Benjamin. Sim. É um livro leve de um assunto muito pesado, mas que é uma conversa do Cid com o leitor. No primeiro momento ele fala sobre a relação, né, do Estado brasileiro com as estruturas paramilitares ao longo do poder, e depois dá dicas de como sobreviver, né, a esse momento, e no final ele fala que espera que as dicas sejam inúteis, isso é, espera que o estado de exceção que nós já vivemos não se acirre e a gente não caia numa ditadura aberta. Então fica a dica. E o Cid fala com muita autoridade, né? Porque ele viveu na pele as consequências de um estado policial então hipertrofiado. Não é o livro da vida, mas é o livro do momento. Ótima indicação. Beleza, então. O Marcelo lançou uma polêmica no final do episódio e eu me comprometo com a nossa audiência qualificada a enfrentá-la numa oportunidade próxima. É realmente uma questão muito importante, muito interessante que ele trouxe aqui pra gente. A forma como a militância deve, digamos, encarar essa luta, né? E esse debate é fundamental para acontecer na esquerda hoje. Bom, pessoal, queria agradecer muito a presença de vocês e dizer que nós estamos no Twitter, no perfil @SegDireitos, praticamente todas as plataformas de áudio, iOS, SoundCloud, Spotify. Também temos um canal no YouTube, né, só com o áudio das nossas conversas. Temos também o e-mail, que é o seguranca2direitos@gmail.com. E é isso. Um forte abraço, até a próxima semana.